falei aqui, né, que eu falaria um pouco sobre a lei do ritmo, porque eu acredito que, como está escrito ali no Kybalion, e eu encontrei esse pedacinho mesmo ali que eu até li para gente, que há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses, porém estes entes foram como nós, como vós, e ainda inferiores. Tá perfeito, obrigada, Fábio. Então tá, ó, tomando um cafezinho aqui com você, só eu e você, e daqui a pouco a gente vai tomar aquele cafezinho especial lá, tá bom? E aí, então, diz que como esses entes foram como vós e ainda inferiores, e que com o tempo vós podereis ser como eles ou superiores a eles. E porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. O iluminado aqui, com certeza eu acredito que ele está falando do nosso mestre, do nosso Jesus Cristo, que é o pastor das ovelhas dele aqui da terra. Então, esse é o destino, é assim que... É esse o caminho, não tem outro caminho. Então, a gente tendo essa certeza de que é assim, de que nós estamos no caminho, de que ninguém se perde nesse caminho, pode até demorar um pouquinho mais, pode até como que diz, a pessoa pode se distrair no caminho, mas ficar perdida eternamente ela não vai. E aí, então, por isso que eu falei que eu ia estar trazendo um pouquinho desse livro, desse vídeo aqui, ou desse livro aqui, da professora Lucilena, que é para entender o Kybalion. Então, aqui, o princípio do ritmo é: tudo tem fluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. E aí, então, ela explica aqui que o princípio da polaridade está bastante associado ao princípio do ritmo, porque a gente sabe que aqui nessa nossa realidade, tudo é dual, tudo tem o diferente. Aqui que nem queria mostrar aqui para você, será que eu não vou? Olha aqui, ó, tava caindo uma chuva super forte ali, ó. Tá vendo? Tá dando para ver ainda, tá molhado, mas agora, ó, de repente o sol já saiu. Então é assim, é cíclico, é assim com as leis da natureza. Então a gente tem muito, eu acredito, a aprender com a natureza. E aí ela traz aqui pra gente o processo do ritmo opera entre os dois polos de todas as coisas. Então, se a gente está vendo alguma coisa que está aparecendo, que tá trazendo muita tristeza para a gente, como eu citei ali agora, esse conflito que está acontecendo, essa guerra que está acontecendo mesmo entre Israel e Palestina, traz muita tristeza para todo mundo. Mas se a gente entender que tudo é dual, que tudo tem dois lados e que a gente não está vendo o quadro todo, aí fica um pouco mais fácil para a gente conseguir atravessar sem se deixar levar pelas emoções que muitas vezes elas podem nos levar para um caminho mais... faz com que a coisa não seja exatamente do jeito. A gente consegue, melhor dizendo, a gente não consegue trazer nenhuma coisa positiva para ajudar a que o problema se resolva. Ao contrário, porque aqui nesse livro Peça e Ser Atendido, que eu estou fazendo agora de segunda a sexta, aqui no final do 5º capítulo, eles dizem que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E eles estavam falando de vibração por quê? Porque eles disseram que nós somos seres vibráteis, a gente sabe que a gente é vibrátil, e a gente sabe, porque eles falam aqui do Peça e Ser Atendido, eles dizem que todo e qualquer pedido que a gente faça, mesmo que não seja dito verbalmente, mesmo que seja só pensado ou só sentido, ele ganha toda a atenção ali do universo, de Deus, da fonte. Ele não é descartado só ali já colocado direto no 6º arquivo, não. Ele é bem
recebido, ele é analisado, ele é catalogado e ele é respondido. Aí eles dizem que a única coisa que não deixa, que impede que a gente receba aquilo que a gente quer, muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente quer, é só a nossa vibração, se a gente não estiver vibrando na frequência do nosso pedido. E normalmente, como quando a gente pede algo, pede alguma coisa, ninguém em sã consciência vai pedir alguma coisa negativa, então se a gente pede alguma coisa positiva, com certeza é isso. Acredito 100% do tempo a gente pede alguma coisa positiva, a gente não é masoquista, mas a gente vibra no negativo, então é isso que impede. E aí eles dizem, as emoções são o termômetro para saber se a gente está vibrando no positivo ou no negativo. E aí então é aí que eu queria chegar, nesse ponto aqui que a professora Lucilena fala, então, da lei do ritmo, e ela traz uma explicação interessante aqui, que ela diz, para ilustrar esse princípio, eu vou dar um exemplo familiar. Minha avó era uma senhora bem interessante, que não teve acesso à educação convencional, mas era dona de uma sabedoria prática da vida que me chamava muito a atenção. Ela certamente nunca ouviu falar que existia um Hermes Trismegisto. Não sei nem mesmo se sabia da existência do Egito. Porém, ela repetia sempre o seguinte ditado popular, além de outros. Dia de muito riso, véspera de muito siso. E aí ela explica aqui que siso ou sisudez indica estado mental de seriedade e até certa melancolia. Então, analisando o ditado como ela está dizendo aqui, dia de muito riso, véspera de muito siso, quer dizer que se hoje a gente extrapola muito, oi, quem é que está aí? Maria Aparecida Souza, obrigada, querida, seja muito bem-vinda. Então, se a gente extrapola muito por um lado hoje, a gente vai mesmo ali, porque a lei do ritmo é assim, num ritmo assim pendular. Se a gente vai muito ali para o lado da alegria, aí é óbvio que não é tudo com moderação, acredito. Então, aí no dia seguinte, véspera de muito siso, porque siso indica estado emocional de seriedade e até certa melancolia. E aí mas eu sempre ouvi esse ditado, e eu queria perguntar para vocês, Fábio e Maria Aparecida, se vocês ouviram desse jeito que eu ouvi também, que eu ouvi assim, dia de muito riso, véspera de pouco siso. E o siso, nesse caso, não seria como ela está explicando aqui, seria aquele siso da sabedoria mesmo, o dente do siso, o dente do juízo. E em francês é dente da sabedoria. Então, nesse caso, dia de muito riso, quando a gente extrapola por um lado, a gente ri demais, a gente se extrapola para esse lado positivo, já que é a alegria, aí no dia seguinte é véspera de um dia que a gente não vai agir com muita sabedoria. Acredito, é desse jeito que você também, Maria Aparecida, é assim que você ouviu? Então é desse jeito que eu ouvia mas eu acredito que as duas formas, pode ser dia de muito riso, véspera de muito siso, ou dia de muito riso, véspera de pouco siso, dá no mesmo, véspera de pouca sabedoria, ou véspera de um tempo assim de muita seriedade até melancolia. Ou seja, a gente tem que conseguir encontrar o equilíbrio. É isso aqui, o básico que eu acredito que seja a lei do ritmo diz, é isso, encontrar o equilíbrio. E aí a gente chegando assim ali nesse ponto que eu estava falando da guerra, aí a gente vê aqui que ela diz aqui no livro que a questão a ser enfrentada pelo homem que tem ódio imenso não seria gerar uma paixão imensa, porque a paixão depois de amanhã pode virar ódio de novo. E agora mais bem fundamentada. A questão seria buscar aproximar-se do centro, diminuir seu afastamento dele, sua excentricidade, ou seja, buscar equilíbrio e harmonia. Aqui ela faz mostra aqui esse movimento do pêndulo mais ou menos, e aí ela diz, observa o que acontece quando um grupo de pessoas se reúne para brincadeiras vulgares.
E no final da festa todos sentem uma baixa abrupta de ânimo, acompanhada de uma espécie de gosto amargo na boca. É o sabor dos excessos. Então, aí a gente entende que quando a gente também fica excessivamente envolvido em alguma coisa negativa que está acontecendo, como é que a gente vai estar vibrando? Será que a gente vai estar vibrando na frequência daquele desejo que a gente queria por paz, por exemplo, se for com relação ao conflito, à guerra? Se a gente se envolve tanto que a gente até é capaz de desejar alguma coisa assim de ruim para aquele que está sendo o algoz nesse momento. Aí a gente já ouvi em alguns casos, quando aconteceram coisas terríveis, uma pessoa dizer, esse eu mataria com as minhas próprias mãos. Então, nesse caso, como seria que nós estaríamos vibrando? Então, a gente estaria vibrando no nosso desejo da paz, ou nós estaríamos vibrando em uma frequência diferente, que não vai trazer aquilo. Porque nesse momento dá para entender aquela frase que eu gosto muito, que me veio esses dias, eu a reli e achei interessante estar falando nela, do Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que ele diz que nesse mundo de muita injustiça não há injustiçados. E aí a gente pode olhar e falar, mas como? Como entender isso? A gente pode entender isso quando a gente... falando exatamente para todo mundo que acredita em reencarnação, falando para todo mundo que entende que essa não é uma única passagem e que essa não é a primeira vez. E que cada vez que a gente volta em forma de criança. Que é dessa forma que acontece as idas e vindas. Então, nesse caso, se a gente tem essa compreensão, e olha aqui um horário legal, agora a gente está com 1h menos, 13h13. Aí, se a gente tem essa compreensão, a gente entende que a gente não está vendo o todo. Se a gente não está vendo o plano todo, a pintura toda, aí não tem como a gente julgar também, não é? Porque se a gente entende também uma outra coisa que está escrito aqui nesse livro, Peça e Será Atendido, que eles dizem, é o capítulo 13, eu já fiz, estou fazendo esse livro, já disse, se vocês quiserem dar uma olhada. Esse capítulo 13, ele fala algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui. E aí, uma das coisas no plano terrestre, você teria liberdade de ação suficiente para moldar a sua vibração de forma a atrair uma experiência de vida maravilhosa. Eles estão dizendo que isso a gente sabia, que isso nos foi uma coisa que a gente acabou esquecendo por causa daquele véu do esquecimento, por causa daquele chazinho do esquecimento, que a gente não foi obrigado a tomar, mas a gente aceitou tomar, até porque, novamente se falando em reencarnação, o chazinho do esquecimento não foi só para que a gente pudesse estar fazendo essa travessia entre luz e sombras de uma forma que fosse mais interessante para a gente, mas também para a gente esquecer aquelas coisas que a gente fez no verão passado, que talvez se a gente lembrasse, ficaria mais difícil conseguir estar convivendo com uma outra pessoa que agora, no passado, ela foi talvez ali tão distante nossa e agora ela está tão próxima, agora ela é um familiar ali querido, aí ficaria mais difícil para a gente conseguir estar fazendo... tá passando por essa lição, digamos, de aprender a amar. Porque eu acredito que eu acredito que a vida dá inúmeras chances da gente conseguir aprender a amar o outro, a entender a lição do amor incondicional que Jesus Cristo veio trazer. E aí uma outra coisa que eles dizem aqui é como a gente sabia como o bem-estar é a base desse universo maravilhoso e você teria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos, transformando-os em experiência de vida agradável. Antes ele falou experiência de vida maravilhosa, agora experiência de vida agradável. A gente já sabia isso. E a gente sabia como o bem-estar existe em abundância,
Você não percebia nenhum risco, nem se preocupava com o ambiente para o qual estava se movendo. Então aí, a gente não se preocupava com o ambiente para o qual a gente estava se movendo, porque a gente pode pensar, mas como que eu posso ter uma vida agradável nesse ambiente em que tem guerra e tudo? Eu tenho, entendendo que aquilo que eu estou criando, sou eu que crio a minha realidade, e entendendo que tem alguém no comando, e entendendo que a moeda de troca com o universo é a vibração, e entendendo que a vibração ela começa no pensamento, que se transforma em sentimento, depois são os atos, as palavras, é isso que dá o sinal, que emite aquele sinal que a gente que a gente vai mostrar para o universo. E aí eu quero trazer só um trechinho aqui do Carvalho aqui também, que quando ele fala aqui da doutrina hermética, que ela não exprime uma dualidade real, que o todo é um. Os dois aspectos são simplesmente aspectos da manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividade até o homem, e subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. As bem estabelecidas leis da natureza. Porque se a gente entende que a gente tem o nosso livre-arbítrio, aqui há luz e sombras, a gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente está sendo regido por leis bem estabelecidas que não mudam de forma nenhuma, aí fica mais fácil a gente entender como é que pode ser essa frase do Emmanuel, um mundo de tantas injustiças não é injustiçado. E como é que eu estou passando por uma coisa ali tão ruim assim na minha vida e eu não sou injustiçada? E aí, gente, vou dizer para vocês, é bem interessante quando a gente começa a colocar isso realmente na prática. A gente está passando ali por uma coisa, um momento difícil e a gente consegue recuar um pouquinho e pensar, não, mas se não há injustiça e se eu creio nisso, porque se eu creio que Deus é justo, aquele que eu conheço como Deus é justo, e se ele veio me trazer, me trouxe para esse local, eu estou vivendo essa experiência temporariamente humana nessa realidade de luz e sombra, e se eu estou sendo, se há as leis que estão regendo tudo isso aqui, toda a minha existência, e se eu entendo que então tudo aquilo que eu estou criando, tudo aquilo que eu estou vivendo é aquilo que eu estou criando. E se eu estou criando, em algum momento eu escolhi dessa forma. E se eu estou criando, ainda que haja injustiça, ele não diz que é um mundo sem injustiça, ele diz que é um mundo de injustiça, porém não há injustiçado. A professora Lucilene explica de outra forma, que ela traz essa frase de um filósofo, que diz: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou não existe bala perdida, por exemplo, pode ser também, não é? Porque senão, gente, é só entender, senão não haveria justiça. E se não há justiça em Deus, então aí ficaria difícil, não é? Por isso que aqui eu quero trazer um trechinho do livro Há 2000 anos, que eu estou fazendo também nos finais de semana, tem um capítulo aí, e eu estava gravando em que tem um trecho de uma fala de Jesus Cristo, quando a Lívia, quem tá acompanhando vai ver, a Lívia e mais 200 pessoas, ou ela, com ela dava 201, ou ela e mais 199 pessoas, eles estavam ali nas catacumbas, que é o único lugar que eles podiam se reunir, para fazer as reuniões ali, então, para estudo do Evangelho, e ela estava ali juntamente com a Ana quando eles foram todos presos, e exatamente ia haver uma festa, o Nero ia dar uma festa, o imperador Nero ia dar uma festa para condecorar todos os políticos que já tinham mais de 20 anos, como o caso do marido da Lívia, que é exatamente o senador Públio Lentulus, que é o personagem que era Emmanuel nessa época, há 2000 anos,
E então eles seriam dos que seriam condecorados ali. E aí teve uma grande parada, uma coisa que eu, fechando os olhos e imaginando, quando o Emmanuel relata, explica pra gente como é, eu entendi como se sendo realmente um grande carnaval, um grande desfile realmente de escola de samba, com tudo isso, mas com coisas bem difíceis que acontecia na época. E aí então a Lívia e a Ana e todos esses 200 foram presos, e o espetáculo maior desse dia de festa que o imperador estava trazendo seria jogar os escravos para as feras famintas. Só que ele não contava para ninguém que não eram os escravos nesse momento, seriam os cristãos. E o senador, o marido da Lívia, ele não sabia também, porque ele teria se oposto, eu acredito que ele se oporia, se ele soubesse que eram os cristãos. Mas aí aconteceu tudo isso, eles foram realmente jogados, só que a Lívia trocou de roupa com a Ana, então ela como seria uma patrícia, ela seria libertada, mas não foi, quem foi a Ana. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu deixo aqui o livro, se você quiser ver, há 2000 anos. Porém, tem uma parte depois que ela sai do corpo, ela tem um momento assim de tristeza quando ela olha e vê o corpo dela todo estraçalhado ali pela fera. Porém, ela já nesse mesmo momento, ela é amparada pelo Simeão, e aí ela vê um coro, um exército mesmo de luz, de anjos, que vem para estar ajudando todos aqueles naquele momento, e se abre uma passarela mesmo de luz, e depois eles estão ali já naquele plano, e aí quem vem falar com eles é o próprio Jesus Cristo. E aí eu queria trazer só esse trechinho aqui para vocês, que eu achei, a primeira vez que eu li esse livro, eu sempre voltava nesse trecho, porque é grandioso, e eu acredito que não exista em nenhum outro livro além desse. Então, deixa eu só ler esse trechinho aqui para vocês. Da esfera de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. E aí ele diz isso aqui depois que ele explica assim: entre a manjedoura e o Calvário, tracei para minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. E qual foi o caminho que Jesus Cristo mostrou para a gente? Não foi o caminho do amor universal? E é por isso também que eu trouxe esse trechinho do Kybalion antes, que diz que aqueles para quem a gente acredita poderes de santo e até de deuses, mas como nós não somos mais politeístas, a gente acredita em um Deus apenas. Então, nesse caso, a gente acredita a gente acredita poderes de santos para essas pessoas, para essas entidades, e elas já passaram por aqui. É por isso que eu estou trazendo isso, porque para estar fomentando, para estar amparando isso que eu estou dizendo, porque eu acredito que se é esse o caminho, não adianta a gente pode entender que a gente tem que ir despertando, porque ele disse: entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Ou seja, o caminho, quando a gente consegue entender isso e a gente consegue buscar dentro da gente aquele equilíbrio que a lei do ritmo vem falar, então é um caminho luminoso. Porque vê bem, a Lívia, quando vocês forem ver, se vocês virem o livro, vocês vão entender o quanto ela tinha entendido a mensagem de Jesus Cristo, e por isso ela chegou nesse momento, viu tudo isso. A passagem é grandiosa quando ele conta, e esse trecho de Jesus Cristo é incrível. Ele continua assim: o evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. Então, Jesus Cristo aqui profetizando, porque ele conhece a alma humana.
Ele sabe, como ele disse, tudo que ele faz nós poderíamos fazer, mas ele sabe que a gente está na caminhada. E ele sabe que quando aquela criança que está no pré-primário, que está como que diz, ali no maternal, ela não tá entendendo ainda nada. Ela precisa que alguém troque a fralda dela. Só depois, então, que é um crescimento natural. E aí ele diz, o culto antigo, com suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria do nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão das minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar esse eclipse da evolução dos meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Então, eu quis ler esse trechinho só para a gente ver que, além da gente estar sob a lei do ritmo, e além da gente saber, como o livro Peça e Será Atendido, como os Abrahams estão explicando através desse livro, que aqui o certo seria o bem-estar, a gente ainda tem total confiança, a gente pode confiar totalmente que Jesus Cristo está no comando, é Ele que está no comando. Então, se tem alguma coisa que está parecendo que está injusta, é apenas porque a gente não está vendo o quadro todo, é apenas porque a gente está julgando de acordo só com aquela coisa, aquela pequena fração que a gente está vendo da coisa, a gente não está entendendo inteiro. Então é como se eu ali no pré-primário ou no maternal estivesse perguntando, querendo debater com o professor. É isso que eu entendi, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, porque eu acredito realmente que união não faz só açúcar. Eu disse que seria só meia hora para a gente tomar um cafezinho juntos. Agradeço muito você, Fábio, querido, e você, Maria Aparecida, que vieram aqui me dar essa força. Obrigada mesmo. E então eu acredito também naquela parte que Napoleão Hill fala sobre o mastermind, que se a gente quiser tá subindo mais rápido nessa escada da evolução, se a gente der as mãos para pessoas que estão também na mesma busca, estão também com o mesmo pensamento, a gente um vai suportando o outro, um vai puxando o outro. Quando um perde um pouquinho a força, o outro puxa. E então é essa a minha proposta para vocês, que a gente possa tá fazendo, cada vez que a gente ouve falar sobre o conflito, cada vez que a gente ouvir falar sobre alguma coisa que realmente deixa o nosso coração triste, que a gente possa vibrar nessa alegria, a alegria do passarinho que levava a gotinha d'água quando a floresta estava pegando fogo. Porque só desse jeito a gente pode mudar, não tem outro jeito. É só vibrando amor, como a Catherine Ponder disse, é só tirando amor nas costas de todo mundo. E aí, então, dessa forma, a gente pode conseguir... Oi, Rô, tudo bem? Hoje, ainda bem que eu te vi, tá bom? Obrigada. Fabinho, querido, então, obrigada, então. Eu deixo vocês então agora, porque eu falei que era só 30 minutos, não vou abusar da boa vontade de vocês. Eu sei que é sábado de manhã, todo mundo depois de uma semana muito bem trabalhada, graças a Deus, e agora tá com a família, tomando esse cafezinho gostoso. Desejo para vocês todos um excelente final de semana, todos vocês, meus queridos Fábio, Maria Aparecida, a Rô, minha querida Rô Santos, o Fábio querido, a Maria Aparecida querida, muitíssimo obrigado. Eu espero que a gente possa, a minha ambição é que a gente se torne uma família que vá aumentando mais ainda, para que a gente possa estar vibrando nesse amor que faz com que as coisas se transformem, tá bom, gente? É por isso que eu tive essa coragem de estar dando esse salto aqui, me pôr minha cara aqui para dizer essas coisas e mostrar aquilo que... Mas eu acho que é muito mais, ajuda muito.
quando a gente não se sente injustiçado, quando a gente sente que o que quer que esteja acontecendo tem alguém no comando e o que quer que esteja acontecendo foi alguma escolha que a gente fez ali que a gente não lembra ainda, e que se há alguma coisa que a gente está vendo que está acontecendo lá fora, também tem alguém no comando e também a gente não está vendo o quadro todo, a pintura toda. Então, se a gente vai seguir pelos nossos julgamentos, os nossos pensamentos que se transformam em sentimentos, a gente vai estar jogando mais lenha na fogueira, e o ideal é que a gente agora, mesmo que seja uma gota só, que a gente leve água para apagar essa fogueira de ódio e como que diz, de violência, que infelizmente está aí. Tá bom, gente? Então, muitíssimo obrigada e até o próximo. Eu vou ver se eu consigo fazer no sábado que vem novamente, antes de dar uma parada, tá bom? Obrigada, então, para todos vocês e até a próxima. Depois eu coloco aí para vocês, tá bom? Tchau!